Em fevereiro de 1959, um grupo de jovens experientes em montanhismo desapareceu nas montanhas geladas do Monte Uruais, na antiga União Soviética. Eles não eram amadores, não estavam perdidos. Eram treinados, disciplinados e sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Mas, mesmo assim, algo aconteceu naquela montanha que até hoje desafia a lógica. Ao longo de mais de 6 décadas, mais de 75 teorias surgiram para tentar explicar o que aconteceu. Nenhuma conseguiu fechar todas as lacunas. Hoje vamos voltar para 1959 e entender por que esse caso se tornou um dos casos mais enigmáticos da história moderna. O grupo era formado por 9 jovens universitários apaixonados por aventura. O líder era Igor Dailov, estudante de engenharia, experiente, respeitado e acostumado a liderar expedições difíceis. Todos tinham algo em comum: histórico comprovado em trilhas de alta complexidade. Eles buscavam a certificação de grau 3, o nível mais alto de dificuldade em expedições soviéticas da época. Isso era um teste técnico extremo. Eles sabiam exatamente onde estavam se metendo. Para conquistar essa certificação, precisavam atravessar uma região isolada do Monte Uruais e alcançar a montanha que é chamada a Montanha da Morte. Na época, isso era apenas um detalhe geográfico no local. O plano era bem simples: uma travessia de esquis durante o inverno extremo soviético, temperaturas abaixo de 30 graus, ventos violentos, mas nada fora do que eles já haviam enfrentado antes. Dias se passavam e eles não retornaram na data prevista. Equipes de resgate foram enviadas. O que eles encontraram não parecia um acidente simples. A primeira descoberta que as equipes encontraram foi a barraca. Ela estava rasgada de dentro para fora. Isso significa que o grupo o cortou a própria saída, em plena madrugada, no meio de uma tempestade congelante, sem tempo para abrir o zíper, sem pegar equipamentos adequados e sem vestir roupas suficientes para enfrentar o frio extremo. O que deixa mais inquietante é que eles fugiram descalços, alguns apenas de meias, pisando na neve profunda. Numa tempestade abaixo de 30 graus. Isso prova uma coisa: o que é que tenha acontecido ali dentro foi urgente, foi repentino e foi assustador o suficiente para fazer 9 pessoas experientes escolherem o frio mortal, em vez de permanecer na barraca. Em modo em geral, os montanhistas treinados não abandonam abrigos no inverno sem um motivo extremo. E pelo que parece, essa ocasião foi extrema.
Os primeiros corpos foram encontrados sob uma árvore que tentavam acender uma fogueira, mas não conseguiram sobreviver. Outros 3 estavam espalhados entre a árvore e a barraca, como se tentasse voltar, como se algo os tivesse feito sair e depois perceberem que talvez fosse melhor enfrentar aquilo do que o frio mortal. Mas a parte mais perturbadora veio depois. 4 corpos foram encontrados semanas mais tarde em uma ravina coberta por metros de neve. Esses não morreram apenas por hipotermia. Eles apresentavam lesões internas severas, fraturas graves no crânio e no tórax, força comparável a um acidente, mas sem marcas externas significativas. Uma das vítimas estava sem a sua língua, outras sem a parte dos olhos. Alguns apresentavam níveis anormais de radiação nas roupas. Não havia sinais claros de luta. Não havia evidências concretas de ataque humano. Não havia trilhas de outros grupos. Não havia explicação coerente que encaixasse todas as peças. A investigação soviética concluiu algo vago, como força natural desconhecida. O caso foi encerrado, mas nunca foi realmente fechado. Com o tempo, teorias começaram a surgir, como a teoria da avalanche. Alguns especialistas afirmam que a inclinação da montanha não era suficiente para avalanches clássicas. Testes modernos sugerem a possibilidade de uma pequena placa de neve compactada que poderia ter provocado pânico, mas isso não explicaria as lesões internas e a radiação. Outra teoria é os experimentos militares secretos. A região era usada para teste na época. Algumas testemunhas relataram luzes estranhas no céu naquela mesma noite. E a União Soviética estava no auge da Guerra Fria. Outra teoria é de ataque de outro grupo, mas não havia marcas de confronto. Não havia sinais de presenças internas confirmadas. Cada teoria resolvia uma parte do quebra-cabeça, mas quando resolvia, surgia outra pergunta e isso ficou claro, que estava longe de se completar. O mais inquietante não são apenas as mortes, o comportamento do grupo antes dela. Pessoas treinadas, acostumadas a decisões racionais sob pressão extrema, agirem como se algo invisível tivesse quebrado a lógica coletiva. Não houve desorganização, não houve luta entre eles. Houve uma saída coordenada, seguida de desespero silencioso. Em 2019, as autoridades russas reabriram o caso e, em 2020, anunciaram uma conclusão oficial de avalanche. Para muitos, foi uma tentativa moderna de encerrar definitivamente o caso. Para outros, foi apenas uma camada de explicação conveniente. O Diavolod Pass não é apenas um mistério histórico. Ele é um símbolo de limite entre a explicação e desconhecido, entre a ciência e
incerteza entre o que pode ser medido e o que simplesmente permanece fora do alcance. 9 pessoas, uma noite, uma decisão inexplicável, uma montanha que ainda guarda silêncio. E talvez seja justamente isso que mantém o caso vivo. Não o que sabemos, é o que não se encaixa. Porque às vezes o mais assustador não é imaginar monstros na escuridão, é perceber que mesmo com a tecnologia, investigação intensas e décadas de análise, ainda existe eventos real que desafia a nossa necessidade de controle.